Olha, de volta. Eu, Penha, Lírio. Gente, por favor, se você não me segue, segue aí, por gentileza. E clica, curte, por favor, e assiste até o final, porque as histórias sempre que eu trago são ótimas. Isso é muito bom. Ai, eu tô adorando vir contar pra vocês. Ai, é muito, tá sendo assim, relaxante, sabe? Porque a gente poder dividir com outras pessoas. Até porque a gente pode encontrar pessoas que estão precisando, às vezes, ouvir o que o outro passa, né? Não tem com quem dividir. E aí chega um momento, assim, que é muito bom quando a gente tem alguém para ouvir, para entender. Nossa, ela também passou por isso. Deixa eu tirar meu óculos, porque dá um reflexo da luz. Então, e isso, para mim, tem feito muito efeito. Por quê? A gente chega no momento da vida da gente, né? Que nós não somos mais aquela menina, né? De 19, 17 anos, que tem aquele grupo de amigas, de colegas que se falam, que trocam. A gente, com o tempo, as amizades vão existindo, mas a gente não tem tanta proximidade com algumas pessoas, então isso vai ficando seleto, né? A gente vai diminuindo. E eu, como me encontro também em outro estado, morando em outro estado, eu tenho poucas amizades ainda na cidade. E mesmo se tivesse muito, a gente tem uma rotina, então a vida das pessoas, cada um tem uma rotina, não dá pra gente ser igual era na época de escola, né, ou de trabalho, que a gente tem aquelas amigas que encontra todo dia, troca ideias, se fala na hora do café, na hora da entrada, na hora da saída, enfim. É muito diferente quando você está mais reservado na sua casa, nessa rotina que você tem. Pois bem, gente, vou continuando a minha história. Eu estava no meu último vídeo, se você não assistiu e vai assistir esse, então não caia de paraquedas, tá? Direto. Você faz o seguinte, você assiste esse. E para entender, você volta lá nos meus vídeos no começo e vai assistindo um por um, que você vai ver que tem uma história aí que vai com o tempo. Tem hora que eu dou umas pausas para contar algumas coisinhas legais, porque não é só de tristeza que a gente vive, pelo amor de Deus. E hoje eu vou estar falando sobre ainda ali o ano de 2019. Exatamente ali no meados de 2019, no meio dele, né? Eu comecei a observar que eu estava envolvida com muitas reflexões. E eu vou contar uma particularidade. Ó, gente, ó, não ri não, tá? Ah, sim, porque talvez tem gente que tem também umas ideias igual a minha. Gente, não tem melhor momento pra mim do que a hora do meu banho. Sabe por quê? Aí eu ainda não aprendi esse negócio da tela, sabe? Porque na hora do meu banho eu consigo refletir sobre a minha vida, eu consigo sonhar, eu consigo projetar, eu faço as minhas conclusões, eu começo uma dúvida e termino concluindo, sabe? É um momento eu comigo mesma. Se essa frase gramaticalmente não é correta, eu não tô nem aí. Tô naquela fase que tô nem aí. Isso mesmo. A gente chega a uma idade que a gente tô nem aí. Mas, voltando eu comigo mesmo, que é o meu horário de banho, desde menina. Nossa, gente, ó, já fiz planos, já
Viajei, voltei, tudo na hora do meu banho, porque é um momento meu. Não sei, acho que a água faz uma conexão comigo nesse momento, sabe? Ai, de limpar a mente, os pensamentos, fazer fluir, me fazer estar viva, né? Então, essa é um momento maravilhoso e eu tô contando pra vocês. Não sei se vocês, de repente, vocês têm um outro momento, né? Por exemplo, um momento de tomar um café e aí refletir ou na hora de deitar. Mas esse é o meu momento, incrível, sempre foi. E aí eu comecei a observar que eu tava começando a ter esses momentos de volta, sabe? Tava começando a conectar esses momentos a essas reflexões. E despertou em mim e da minha mente, né? Que eu tava dando sinais que tava começando a minha mente a equilibrar, a estar mais definida, dando mais clareza. E porque antes, sabe, eu tava naquela sensação de muito vazio. Então, mesmo esses momentos de banho não tava existindo. Tava virando um momento de banho, não, sabe? Sem essas reflexões, era um momento de banho para refrescar o corpo, porque tem que ser assim, porque tem que ter higiene e tal. Então era um momento qualquer, com muito vazio, com uma amargura, com uma coisa que eu não sabia explicar. E eu estava começando a refletir. Então, esses sinais estavam me dando um novo fôlego, né? Uma animação aí. Apesar do corpo não responder à altura. As dores eram bem persistentes, doloridas, mas de conseguir esse avanço era já um grande ganho no meu ver, né? E aquilo me fez muito bem, me deu muito gás. E eu comecei a entender que não era questão de pressa, sabe? Era questão mesmo de exercitar a paciência e prosseguir, sabe? Prosseguir, não olhar para trás, porque eu estava começando a dar os melhores passos, né? Então, era progresso, né? Para quem estava tão embaixo, era um grande progresso poder começar a clarear a mente. E assim como tem sido, né? É um passo de cada vez. Eu não ia conseguir, de uma hora para outra, ficar totalmente bem. E a gente tem que ter essa sensibilidade com a gente, sabe? De ter paciência mesmo. E quando começar as coisas a se reconectar, a dar sinais, é a hora da gente se firmar, se fortalecer, né? Então não tá bem? Então tá, vamos procurar especialistas, vamos tomar nossos remédios, vamos fazer todos os procedimentos para melhorar. Porque a gente tem futuro, né? A gente caminha para frente, a gente não caminha para trás. A gente não vive de passado, né? Tem aquela frase, quem vive de passado é museu, então a gente tem que ir para frente. E quando nós estamos nesse mundinho fechado da depressão, né? E todo esse contexto de depressão, pânico, fibromialgia, a sensação é que a gente está ali
dentro de uma cápsula, sabe? A gente para de ver o além, a gente se bloqueia, a gente começa a limitar mesmo os nossos olhares, os nossos pensamentos. Parece que tudo puxa para que a gente se sinta mal, que a gente fique triste, que a gente não tenha expectativa, que a gente não veja o melhor, né? Isso é em qualquer tipo de doença, né? Então, é a hora que a gente precisa, nossa, eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou prosseguir, né? Eu vou arrumar um meio das coisas acontecerem, né? Então, é isso que a gente tem que colocar na nossa mente. É difícil? Muito, quando a gente está ali dentro. Muito difícil. Muito, muito mesmo. Não pensa que é fácil, né? Mas a gente... É a hora que a gente precisa de ajuda, precisa da família, precisa dos amigos. E aí... E a gente pensa, a gente tem nós mesmos, sabe? Porque eu li um tempo atrás que uma frase que diz: qual é a nossa missão aqui? É a nossa mesmo. É de viver por nós, sabe? Porque ninguém vai conseguir viver a minha vida. Eu não vou conseguir viver a vida de ninguém. Eu vou viver uma vida que é minha. Então, que eu a faça dela melhor. Ela pode vir difícil, porque vem, né? Nós não estamos a passeio, então nós estamos aqui a trabalho mesmo de melhorarmos. Então, isso que nós precisamos conscientizar. Traumas vão ter? Muitos, né? Porque quando eu tiro minhas conclusões, eu tenho as minhas conclusões, gente. Eu tenho umas manias de fazer as conclusões, sabe? Ai, filosofar, que é uma coisa de doido, sempre foi assim. Muito por isso, porque eu sempre me achei uma pessoa muito sozinha comigo, né? Desde menina. Então, para vocês terem ideia, eu fui ter irmão, eu tinha 10 anos. Então, eu ficava muito sozinha, meus pais trabalhavam fora. E isso foi dentro de mim, como se ficar sozinha me trouxe traumas, sabe? Mas é a hora que eu pensava assim, eu penso hoje, né, depois da idade, que a idade chega, é bom por isso, porque ela te traz maturidade. Bem que a gente podia nascer com maturidade, para quando as coisas acontecessem nas nossas infâncias, nossa adolescência, nossas mocidade, a gente superasse, entendeu? Podia ser assim, né? Mas não é. A gente não tem maturidade, a gente tem maturidade depois aí, põe aí de uma certa idade, uns 30, vai lá adiante, a gente começa a entender que a vida não roda só na nossa volta, gente, ele roda no mundo inteiro, para todo mundo. E aí, aí eu vou entender que meus pais me deixavam mais sozinhos porque eles precisavam trabalhar, não tinham condições financeiras para pagar empregado, para tomar conta de mim, ter babá, entendeu? Então a gente vive... Lógico que existem uns traumas emocionais pesadíssimos, né? Como a violência sexual, a violência física, a violência até verbal, né? De um grau alto. Mas tem uns traumas que é falta de maturidade da gente, né? De achar que tinha que ser de outra forma. E aí eu cheguei à conclusão assim que todas as pessoas que passarão nessa terra, nesse universo, elas terão traumas, que sejam mínimos, enormes, mas vão ter. Por quê? Todas as gerações vão ter traumas. Porque não existe uma fórmula para se criar filhos, para cuidar dos filhos, para que eles sejam lá na frente pessoas sem problema nenhum emocional, de boa, cabeça feita. Não tem. Não tem. Não tem fórmula, não tem receita, não tem passo a passo, não tem bolo, não tem nada. Sabe por quê? Porque cada geração
se atualiza. Nós vamos viver se atualizando, parecendo até sistema de computador, aparelhos, sabe? Atualizando. Quer ver? Parece que eu tô falando coisa de doido, mas eu não sou muito séria. Não, brincadeira. Mas é verdade, gente. Ó, analisa. Eu vou lá muito lá atrás porque eu não conheci, mas vou lá na minha bisa. A minha bisa, quando ela foi criada pela mãe, né? Pela minha tataravó, que eu não sei nem quem é, ela teve uma criação. A geração daquela época era criada daquela forma. Quando ela criou a minha avó, já era de outra forma, quer dizer, ela teve uma atualização. Quando a minha avó criou a minha mãe, já era de outra forma. E aí, a minha mãe me criou de outro jeito. Eu, por minha vez, criei meus filhos de outra forma. Então, assim, atualizações. E aí, meus filhos vão criar meus netos em outra maneira, porque é outra geração. E assim vai. E aí, lá na frente, os meus bisnetos vão falar assim: nossa, a minha avó criou minha mãe, minha bisavó criou, seria eu, né? Criou mal, nossa, atrasada. E eu me atualizando, entendeu? Então a gente vai estar, vamos passar gerações se atualizando. E aí, todos nós vamos ter traumas, né? E esses traumas nos fazem o quê? Emocionalmente atingidos. E quando emocionalmente atingidos, a gente atinge todo o nosso corpo. Mas sabe por que tudo isso? Porque hoje nós temos muita informação. Muita informação. E isso não está cabendo na nossa mente, sabe? Isso está cansando a nossa mente, cansando a nossa vida, o nosso viver. Por isso que estamos doentes emocionalmente, mentalmente, fisicamente, por tanta coisa acelerada, tanta coisa acontecendo. São as atualizações, né? Ou antigamente você ia dar aula, aí chegava lá, você trazia, né, todo o conteúdo para aquela matéria que você dava e trazia para o seu aluno para informação, passar, fazer dever, copiar, fazer trabalho. Hoje aí já é totalmente diferente. Hoje tem que saber se mexer na internet, tem que saber utilizar isso e aquilo, mas aquilo outro. E assim vai, todos os empregos tem que saber disso e daquilo. E é tanta informação que aquele profissional tem que saber para passar. Então pensa, quanto aquilo vai gerando de tantas informações. Hoje é muita informação para o ser humano. E aí ele não está dando conta, né? Ele não está dando conta, porque ele tem uma rotina, e essa rotina traz tantas coisas que o corpo dele não está correspondendo, e a gente vai adoecendo. E é o que vai acontecendo, o que aconteceu comigo, o que acontece com muita gente que está acontecendo. E aí a gente vai sentindo dores, a gente vai sofrendo disso, sofrendo daquilo. E vai pirando, né, gente? Então a gente tem que começar a analisar isso. Começar a descarregar isso, tirar esses pesos da cabeça da gente, começar a ver que a gente tem limitações, que a gente não suporta tudo, né? E parar de ficar abraçando tudo que vê na frente, para dar conta, né? Entender que a gente também tem um limite para suportar, para não adoecer. É isso. E... nossa, hoje eu falei, caramba. Me empolguei, gente, me empolguei. Aí vocês me fazem, sabe, pensar, fazem querer levar para vocês o que eu penso, sabe, querer ouvir. Vocês, por favor, hein, fazem aí, conversa comigo, me mandam mensagem,
Gente, mas tem mais história. Próximo vídeo tem mais história, pra vocês saberem um pouco mais. E eu prometo que eu vou fazer uma história bem legal pra próxima pra vocês. Beijo no coração, muita paz, muito amor, tá? Por você. Ame, se queira bem, se sinta, se perfume, sabe? Porque você tem que ser feliz, tá? Você só vai ser feliz quando você entender que você que precisa ser feliz. Você não precisa dos outros para ser feliz. Você é tudo de bom. Beijo.